É uma moda perniciosa que se espalha também neste Brasil, aquela de querer aprender o rito antigo. E eu digo perniciosa porque ela acontece de um modo errado. A gente não aprende as coisas antigas, a liturgia antiga, e menos ainda a Semana Santa anterior a Pio XII, ou seja, aquela antiga mesmo. A gente não aprende essas coisas decorando regras e olhando um ou outro padre. A gente precisa ir mais fundo. A gente aprende entendendo o sentido das cerimônias, o porquê dos textos, o motivo dos cantos, a causa daquela composição e daquele uso. E para isso, senhores, existem bons autores. Esses bons autores se baseiam sobretudo nos santos padres. Quando eu entendo os comentários dos santos padres e os comentários dos santos sobre a liturgia romana, sobre o culto divino, quando eu interiorizo aquilo, e tudo isso não é um trabalho de um ano só, aí sim eu me encontraria na possibilidade de saber como me comportar numa adaptação. E eu saberia também respeitar coisas que não deveriam ser mudadas de modo algum, sem que com a mudança nós perdêssemos também a profundidade da qual as pessoas necessitam. Uma profundidade que nós devemos às pessoas. É diferente eu ter que me prostrar para beijar os pés de Nosso Senhor na cruz, do que eu meramente passar de pé diante de uma cruz sustentada por 2 acólitos ou por 2 ajudantes e beijá-la assim de passagem. É muito mais profundo fazer a prostração. E o que me chocava, nessas vezes em que eu tive a ocasião de fazê-lo, graças a Deus, foi ver aquelas pessoas de idade muito avançada que recusaram que a cruz fosse levantada até eles, que faziam questão, ficavam bravos, queriam muito jogar-se no chão e pôr-se em humilhação diante de Deus que tinha sofrido por eles daquele jeito. Para eles, jogar-se, prostrar-se em terra e beijar os pés de Nosso Senhor na cruz era um ato de amor que eles, por dever de justiça, queriam oferecer a Jesus na Sexta-feira Santa. É assim que as cerimônias falam. Amigos participantes deste primeiro congresso de liturgia online, organizado pelo nosso companheiro, nosso amigo, nosso incentivador, Rafael Vitola, nessas nossas considerações, foi-me pedido que eu comentasse um pouco sobre a questão litúrgica de uma certa disputa nos últimos anos, que é a da Semana Santa. A Semana Santa, como todo católico entende, é o ponto mais alto do ano litúrgico, porque é o cume do mistério pascal, da celebração do mesmo mistério, aliás, e, portanto, se reveste de uma importância teológica, litúrgica, e não menos de uma importância afetiva muito profunda para todos aqueles que se interessam pelo mistério de Nosso Senhor e pelo culto divino. Eu queria observar, antes destas considerações, que essa nossa conversa vai ser exatamente isto, uma conversa, não será um tratado sistemático da Semana Santa, nem sobre as reformas possíveis ou as reformas que foram feitas nas mesmas cerimônias desta Semana Santa. Vai ser uma espécie de conversa, como se fosse aquela à guisa de uma confraternização de amigos em torno de uma boa cerveja, de um bom cachimbo ou de um bom charuto. Uma conversa tranquila. São algumas considerações. E eu prefiro antes falar de princípios do que falar de detalhes. Os detalhes são aqueles que nós conhecemos. Podem agradar ou menos, podem ser mudados ou não deveriam sê-lo, mas os detalhes puramente considerados como tais acabam provocando uma certa tensão que pode ser perigosa, mesmo para as amizades e mesmo para um apostolado cristão. Como princípio regente de todas essas nossas ideias, eu gostaria de relembrar uma frase
que teria sido dita pelo grande Alcuino a Carlos Magno quando este lhe perguntara o que seria liturgia. Existem muitas definições de liturgia, os senhores todos sabem. É o conjunto das cerimônias e orações que compõem o culto divino. Outras, mais profundas, vamos tomar, por exemplo, a Mediator Dei como exemplo e como norteamento. Mas Alcuino teria respondido a Carlos Magno: majestade e liturgia é a alegria de Deus. É um tipo de consideração muito profunda e que assusta certos científicos, certos pesquisadores. Porque ela vai à essência mesmo do culto divino. O culto divino tem duas linhas. Primeiro, ele é a realização da virtude de justiça que devemos a Deus. Deus, nosso Senhor, por ser o nosso Criador, tem direito inalienável ao nosso culto e ao nosso culto público. Por outro lado, esse culto público nos santifica, ele acaba nos trazendo alguma coisa de Deus. Considerando como um cristão deveria considerar Deus como Pai e como um bom Pai, é profundo e exato dizer que ele se alegra, vendo que os próprios filhos tirem algum proveito do seu culto e que lhe dão glória por esse mesmo culto. Alcuino tinha razão. A liturgia é a alegria de Deus. Vindo agora sobre outros pontos, ainda como princípios, gostaria de deixar muito claro que essas nossas considerações não estão isentas, evidentemente, de preferências. Mas é importante lembrar de que o culto litúrgico, as cerimônias litúrgicas da Igreja, tem dois elementos, um elemento imutável e um elemento sujeito às vicissitudes dos tempos. O elemento imutável é a expressão clara, inequívoca da verdade da fé, do ato de adoração, do ato de culto. As outras circunstâncias, certas cerimônias, certas fórmulas, certos acidentes, por assim dizer, são mutáveis. E aqui tampouco é a questão de considerar até que ponto esses elementos mutáveis devem sê-lo e a partir de que ponto não o deveriam mais por representarem talvez um perigo para a expressão clara da verdade de fé. Eu recomendaria também alguns autores que deveriam ser consultados na questão, neste quesito, Semana Santa e a sua reforma de 1956. O primeiro deles é um gigante, o grande Monsenhor Léon Gromier, que escreveu um tratado, eivado sim de um humor tipicamente francês, que talvez não seja entendido de todo mundo, mas um homem que, por sua competência litúrgica, um grande mestre de cerimônias, merece nosso respeito e que indica alguns aspectos curiosos na crítica à reforma da Semana Santa ocorrida nos anos do pontificado de Pio XII. Monsenhor Léon Gromier, portanto, é o primeiro conselho que eu dou como autor. Depois, um outro excelente autor de liturgia, insuspeito também, porque ele, na passagem da reforma litúrgica, até da última reforma litúrgica dos anos 60, faz, por quanto possível, um comentário sempre respeitoso, sempre devoto das decisões da hierarquia eclesiástica. É o Monsenhor Mário Righetti, numa obra monumental chamada História Litúrgica. Recomendo Monsenhor Righetti. Depois eu recomendo também, porque alguns desses pontos tocam o gênio, tocam o desenvolvimento orgânico do rito romano, recomendo também um bom conhecido, a quem eu tive a honra alguma vez de ladear numa cerimônia grande, ainda em Roma, o padre Alcuin Reid, um dos fundadores do Monastère Saint-Benoît,
hoje na França. Entre outras coisas, tem uma obra interessante intitulada O Gênio do Rito Romano e uma outra, O Desenvolvimento Orgânico da Liturgia Romana. O amigo, portanto, o monge beneditino Alcuin Reid, tem o mesmo nome do nosso Alcuino. E depois, um colega leigo que se prestou a descrever e comentar brevemente, mas de modo muito claro, a Semana Santa e as suas reformas num portal da internet chamado New Liturgical Movement, o amigo, um norte-americano, chamado Gregory Di Pippo. Eu recomendo esses autores. Como todo comentário sobre questões litúrgicas, nós deveremos partir do princípio de um respeito. Nesses últimos 50 anos, nós que fomos vítimas de tantas mudanças e tantas reformas, algumas das quais nós não tínhamos pedido, e nós criamos uma certa amargura e uma desconfiança em relação à autoridade eclesiástica. É como se nós tivéssemos sido levados a portos, a destinos para os quais não queríamos ter ido. A primeira coisa é um respeito, portanto, nos comentários. Isso sirva para todos os comentários. Um respeito tanto pela autoridade, quanto um respeito também, e esse respeito engloba aqui inclusive as autoridades, um respeito pelas próprias coisas. Liturgia é uma espécie de doutrina, de catecismo ou de pregação. Tem a ver com a tradição que nós recebemos dos apóstolos e, portanto, deve inequivocamente explicar, explanar, conservar, apresentar as verdades de fé. Esse respeito pelas tradições litúrgicas, tradições de culto, formas, cerimônia, textos, cantos, esse respeito, no entanto, não deve ser confundido com um fixismo, ou seja, a consideração de que certas coisas nunca poderiam ser mudadas. Existe sim no rito romano, como já falávamos dos elementos que são mutáveis, existe sim um espaço que deve ser bem entendido para um desenvolvimento, para alguma mudança. Isso depois é a autoridade eclesiástica, aquela que terá a competência para julgar e dispor se certos desenvolvimentos foram convenientes ou menos. Este fixismo pode provocar, por outro lado, a reação de um relaxo, ou seja, aquela inclinação da vontade, mesmo da inteligência, a não considerar e não respeitar exatamente todos os ditames de uma disciplina cultual. São dois extremos, portanto, um fixismo e um relaxamento. Como a virtude está no meio, o católico, o romano entenderá que certas coisas precisam de um espaço e outras não podem ser deixadas a um espaço e a uma liberdade qualquer. Consideremos que o rito romano como tal, e na sua expressão mais sublime, que era a antiga capela papal, era variável. Por assim dizer, do nosso ponto de vista fixista, cada capela papal era uma liturgia diferente, curiosamente. Daí vem a flexibilidade do gênio romano. Ele sabe se adaptar às circunstâncias de música, às circunstâncias históricas. Ele sabe se adaptar às necessidades do liturgo e dos que recebem o culto. Nós, desde o Concílio de Trento, sofremos de uma doença de fixismo. Trento, com todos os méritos, quis coibir os abusos que eram tremendos e muito difundidos em todo o Ocidente. Abusos que também atingiam o culto. Basta ler relatos de santos bem posteriores ao Concílio de Trento, não só os anteriores e os contemporâneos, mas bem posteriores, que ainda contam, 150, 200 anos depois do concílio, como a liturgia do rito romano se encontrava numa situação de bagunça. Era necessário, portanto, um freio.
Era necessário que houvesse uma rigidez da autoridade eclesiástica para estabelecer exatamente os passos, os gestos, os tamanhos, as cores, os contornos. O problema foi que, num certo momento, essa rigidez, que foi a nossa força e foi o nosso remédio, acabou se tornando a nossa doença. Nós chegamos a um ponto em que não mudávamos nada sem que, para o mínimo gesto, não houvesse a permissão de um decreto expressamente emanado da Sagrada Congregação dos Ritos. Senhores, necessidade não conhece regra. A gente faz o que tem que fazer. Existem adaptações, portanto, que são possíveis. Estas coisas, esses princípios devem ser entendidos quando nós tratamos, sobretudo, de um argumento picante, qual seja a reforma da Semana Santa no pontificado de Pio XII. Por que uma reforma da Semana Santa? A Semana Santa é o ponto mais alto do ano litúrgico. No ano litúrgico nós temos um resumo da doutrina cristã, como se fosse a vida de Nosso Senhor de novo, revivida nos cristãos. Em 1911, pouca gente fala disso, em 1911, um ato insólito do Santo Padre, portanto de São Pio X, dá à Igreja um novo corpus rubricarum, ou seja, todas as regras litúrgicas de missal e breviário, praticamente todas, de uma vez só, foram reformuladas. Tudo por conta de uma reforma do breviário, ou seja, do ofício divino romano. Esta reforma de 1911, muito bem feita, acabou provocando nas cabeças do clero um efeito indesejado. Ou seja, pode-se sim mexer no culto divino e estas mudanças provocadas podem ser extensas. O problema de uma legislação litúrgica que atinja completamente o ofício divino e o missal romano é aquele de tentar substituir uma outra legislação que tinha crescido no decurso de vários séculos. E, portanto, toda essa reforma de 1911 não poderia ser perfeita. Para corrigir essas imperfeições, nós praticamente nos acostumamos, durante o século XX, que a cada novo pontificado houvesse uma alteração nesse corpus rubricarum. Isso criou, até os anos 60, na cabeça dos clérigos a ideia de que liturgia não era mais uma coisa fixa, venerável, como consideravam os antigos e como a consideram ainda os orientais. Deveríamos aprender muito deles. Mas que a liturgia é sempre algo que vai se adaptando, e aliás com uma velocidade impressionante. O século XX conheceu muitas mudanças. Dirá alguém que não é o caso, porque essa pessoa talvez abrirá uma edição do Missal Romano, sei lá, dos anos 20, abrirá uma outra edição do mesmo Missal Romano dos anos 60, do começo dos anos 60, considerará o Ordo Misse e, vendo que são a mesma coisa, me dirá que nada mudou. Não é verdade. Eu comparo esta observação àquela das pessoas vivas. Eu não determino o estado de saúde de um ser humano simplesmente considerando a sua aparência externa. Eu precisaria de uma análise profunda, uns exames, para distinguir o bom estado do seu sangue, do seu interior, de todas as suas vísceras. E aí sim, eu poderia estar diante de um colega, de um ser humano qualquer, com uma cor saudável, que, no entanto, está prestes a morrer de uma doença grave. E assim acontece com essas edições do Missal. Não são essas coisas externas, o Ordo Missi, por exemplo, do Missal, ou o ordinário do Divino Ofício que nós devemos olhar, mas o conjunto de regras para sua execução, o corpus rubricarum. É nele que nós procuramos as doenças, é nele que nós procuramos os defeitos. Muito bem, partindo, portanto, da reforma das rubricas de 1911, nós desenvolvemos esta mentalidade de mudança, como se mudança fosse uma coisa normal, e na verdade não é. Nós considerávamos a liturgia antigamente como
algo venerável. E algo que é venerável é algo que não se toca. Em 1948 aconteceu uma outra reforma. Em 1948, sob o pontificado de Pio XII, reuniu-se uma comissão para a reforma do calendário. Existia no antigo missal, naquele sancionado por São Pio V, um equilíbrio perfeito entre as festas do Senhor, ou seja, o ano litúrgico como tal, e as festas dos santos, o temporal e o santoral. Existia um equilíbrio perfeito, de tal modo que eu não perdia as festas dos santos, os santos são enfeites. E não perdia também todo o esquema, toda a ideia teológica do ano litúrgico, o temporal. Com o passar do tempo e o acréscimo de santos ao calendário do rito romano, como de caráter obrigatório, ou seja, calendário universal, o ano litúrgico foi desaparecendo e a importância da festa dos santos começou a sufocar, por assim dizer, a cor original desse mesmo ano. Em 1911, uma comissão para a reforma do calendário foi feita e nós acabamos saindo sem uma própria reforma do calendário e com um corpus rubricarum novo de São Pio X. Em 1948, uma segunda comissão para a reforma deste calendário foi estabelecida. Bem cedo nela também trabalhou ativamente Monsenhor Bugnini. Quando a comissão para a reforma do calendário foi dissolvida, nós não tínhamos de novo reformado o calendário, mas tínhamos uma nova Semana Santa. O primeiro passo, o primeiro argumento para a reforma da Semana Santa foi a questão, diriam alguns escandalosa, a falta de respeito, dos horários. É sabido, e se não é que o seja neste momento, que especialmente o tríduo, o sacro, constava de cerimônias, ou seja, Santa Missa e tudo mais, celebradas na parte da manhã. Era um costume. No rito romano houve muitas variantes de horário de missa. As missas de caráter penitencial, por princípio, isso na antiguidade, faziam-se de tarde, porque elas encerravam o jejum, por exemplo, na quaresma. As missas de caráter festivo faziam-se de manhã, por isso as santas missas no domingo eram de manhã. Houve muitas variantes no decorrer dos séculos, e foi só a reforma tridentina que fixou para o rito romano que a Santa Missa deveria ser celebrada de manhã, de modo que às 13 horas, no máximo, ela deveria ter acabado. É claro que tudo isso gera também uma disciplina de jejum, uma disciplina litúrgica específicas. Pois bem, parecia estranho que a gente celebrasse a Vigília de Páscoa, o Sábado Santo, que a gente fizesse ecoar nas nossas igrejas Equinox, a Noite Santa, celebrando isso de manhã. Cantar isso de manhã parecia estranho. Aos poucos, portanto, no século XX, aproveitando já o ensejo de que nós mudávamos mesmo as coisas, surgiu também a vontade de, por assim dizer, restaurar o horário original do Sábado Santo. A ideia como tal é uma ideia interessante. O que não é interessante é o modo como as coisas foram abordadas. Eu não disponho aqui da minha biblioteca neste momento, mas eu me lembro de ter lido num comentário de Pius Parsch, que em outros pontos é um autor impressionante, muito bom e recomendável. Num comentário de Pius Parsch o seguinte: o espírito antilitúrgico da Idade Média destruiu o tríduo, pondo a vigília pascal nas horas matutinas. O verdadeiro espírito litúrgico, que é o nosso, e ele grifava isto, vai restaurá-la ao seu verdadeiro lugar. É uma falta de respeito, permitam-me dizer, que eu fale deste modo de uma tradição que nada tinha vários séculos. Havia motivos para que aquilo fosse feito de manhã, sobretudo motivos pastorais. E mesmo que fosse melhor fazê-los de noite, isso não era motivo para desprezar o costume dos antigos. É muito comum que a gente descubra que os antigos eram mais inteligentes do que nós somos e bem mais capazes nas coisas do que nós jamais seremos. Portanto, um pouquinho de respeito pelos antigos a gente deveria ter. Precisaríamos de muito tempo aqui para comentar essa Semana Santa, mas não o temos. Muito bem. O primeiro argumento, portanto, foi esse argumento
a meu ver, furado da mudança de horário. Porque uma coisa é mudar o horário, poderíamos ter mudado simplesmente. Vamos mudar o horário, vamos fazer o tríduo de noite, como é bonito. E eu realmente sou uma pessoa que não gostaria de perder a vigília de Páscoa nas horas noturnas. É muito sugestiva a questão da luz e das trevas na vigília de Páscoa. Mas a mera mudança de horário, senhores, a meu ver, não justificava a mudança de rito. Uma análise mais profunda fará ver como não só foram mudados os horários, mas como também foram criadas cerimônias novas. Eu não tenho mais a antiga Semana Santa, aquela que cresceu no decorrer dos séculos, desde épocas dos primeiros cristãos, que são nossos parentes na fé. Nós temos uma outra Semana Santa. E esse foi um golpe duro na consciência de um católico. Se eu posso criar do nada cerimônias completamente novas para a Semana Santa, que é o centro da vida cristã, eu também posso fazer com outras coisas. Eu chamo a atenção, não podendo, por questões de tempo também e de oportunidade, como eu dizia, reitero de novo, isto seria um argumento para se tratar num curso, para que também houvesse o equilíbrio dos comentários, né, das objeções. Isso é impossível aqui. Esta é uma mera apresentação, aliás, bem superficial. Algumas coisas mudaram muito na Semana Santa promulgada por Pio XII, feita obrigatória a partir de 1956. Chama-me a atenção, por ser um ponto central, a meu ver, o lugar e o papel do altar cristão no culto divino. Todas as cerimônias, mesmo as bênçãos, na antiga Semana Santa sendo um momento de grande afetividade, um momento de grande peso litúrgico, conservava certos costumes que tinham desaparecido no resto do ano. Ela conservava um estágio primitivo da liturgia romana. Na antiga Semana Santa, o altar era a tal ponto central de que nenhuma bênção se dava fora dele. E o altar, como tal, parece não ter sentido nenhum se não for encimado por uma cruz. Tanto que as reverências que nós fazemos no rito romano não são feitas ao altar propriamente, mas a representação de Nosso Senhor sobre o altar. Não que o altar também não seja, mas a representação mais clara é o crucifixo, é a cruz. É a ele que nós fazemos a nossa inclinação ou a nossa genuflexão, dependendo do caso, dependendo do tempo litúrgico e da cerimônia litúrgica. Portanto, o altar com a sua cruz. As preces dirigidas a Deus Pai, né, o culto cristão é o culto perfeito que agrada a Deus, eram feitas e tinham que ser feitas necessariamente partindo do altar. Era essa união com Cristo, porque o altar é Cristo. No Domingo de Ramos, nós conhecemos pela primeira vez, na Semana Santa Reformada, Semana Santa de Pio XII, uma prece dirigida a Deus Pai, feita fora do altar, como é aquela da bênção de Ramos, que, segundo os novos livros, faz-se diante de uma mesa onde há os ramos amontoados. Portanto, pela primeira vez, uma prece a Deus Pai fora do altar, e uma segunda, de novo fora do altar, ou seja, virada para o povo, de verdade, virada para o povo, que é a prece que encerra a procissão de Ramos. Depois acontece a mesma coisa na Sexta-feira Santa. O altar está completamente despido, e despido completo, ou seja, não existem sobre ele castiçais ou cruz, como antigamente não era o caso. Os castiçais estavam lá, as velas apagadas na Sexta-feira Santa, a cruz já estava lá. E é a cruz do altar, ou uma cruz de altar, adaptada para o momento, que eu usava para a adoração dos fiéis, no momento do desvelamento, né, e da veneração. Mas, de qualquer modo, era a ela que se faziam as reverências. E, de novo, as preces se faziam no altar.
Mesma coisa no Sábado Santo. No Sábado Santo não existe nada, a cerimônia na Semana Santa reformada considera o altar como inexistente, donde a justificação, em algumas igrejas, de separar completamente o altar da primeira parte da Vigília Pascal por um véu muito grande, que cubra todo o retábulo do altar-mor. Isso acontece, nós vamos encontrar isso em algumas igrejas do Brasil. Pode agradar ou não, mas é uma solução lógica, posto que a primeira parte inteira faz-se sem o altar. É muito estranho, muito curioso, essa é uma novidade. Como é que se pode oferecer o culto divino sem o altar cristão? Essa é a primeira ideia, a primeira circunstância chocante da nova Semana Santa, na minha análise. A segunda coisa que tem a ver também com tudo isso, com o altar e a sua centralidade, é o culto do Santíssimo Sacramento. Na antiga Semana Santa, existia uma insistência premente de que o Santíssimo Sacramento, na própria quinta-feira, fosse venerado e honrado com o máximo de veneração possível. É deste contexto, desta insistência, que nasceram os nossos monumentos, os nossos altares de reposição, que, em certos lugares, considerem a Espanha católica, eram monumentos impressionantes. E os mais antigos vão se lembrar, nas cidades mais antigas do Brasil, de que na Quinta-feira Santa era costume sair com as crianças procurando os sepulcros, ou seja, os altares de reposição, porque as igrejas competiam em pompa, em altura e em arte para conservar o Santíssimo Sacramento naquela noite. Essa circunstância era curiosa e se conservava por uma outra circunstância, ou seja, esse tratamento de Nosso Senhor no Santíssimo Sacramento, como merece, ele continua sendo Deus, mesmo que seja uma Sexta-feira Santa. Ele continua tendo toda a sua glória no céu, mesmo que seja a Sexta-feira Santa. Esse tratamento se perpetuava, apesar do tom lúgubre da Sexta-feira Santa, na mesma cerimônia. Logo depois da adoração da cruz, para o serviço de comunhão, aquilo que nós chamávamos antigamente de Missa dos Pré-Santificados, o Santíssimo Sacramento era, por rubrica, por regra litúrgica, trazido de volta para o altar, onde a cerimônia continuaria, com a mesma pompa com a qual tinha sido transladado. Ele não vinha simplesmente como alguém que é uma espécie de fugitivo, meio acanhado com dois lampadários michurucas. Não, senhores, existia de novo toda a mesma pompa, a mesma procissão, o mesmo incenso, as mesmas tochas que o buscavam daquele sepulcro. Isso criava na cabeça das pessoas exatamente a ideia certa do Santíssimo Sacramento. Deus é Deus em todo lugar. Onde existe o Santíssimo Sacramento, lá está Ele. Talvez eu mude o tom das músicas, talvez eu prefira composições em tonalidade menor, mas é a única coisa. A falta, a mudança, porque na nova Semana Santa não é assim. Ele é trazido, ele é buscado com muita discrição, com muita modéstia, eu diria até com uma certa falta de carinho. Porque, na verdade, é tudo uma questão de carinho, de amor por Jesus na Santíssima Eucaristia, e não é uma questão de rubricas aqui. Na nova Semana Santa isso muda, e aos poucos a mentalidade das pessoas também foi mudando, curiosamente. Onde, senhores, encontram-se igrejas com um monumento sepulcral, como nós dizemos, o sepulcro, o altar de reposição, onde nós ainda encontramos os antigos monumentos pomposos, altos, cheios de flor, cheios de luz, que nós tínhamos há questão de 50 anos. Eu fiz a experiência de encontrar mosteiros de clausura na Europa, onde as próprias monjas se lembravam, mas não sabiam mais como fazer. E eu as ajudei a recompor tudo aquilo. Aquilo é por amor de Jesus. E tudo vem por questão de uma mudança da Semana Santa. Portanto, a centralidade do altar, que me choca, depois o jeito como se trata o Santíssimo Sacramento. Por que eu trato o Nosso Senhor na Sexta-feira Santa com menos pompa? Por acaso ele é menos Deus?
Perdeu alguma coisa? Não. Particularmente triste, eu acho, a bênção do fogo novo, o lucernário. E agora nós voltamos à pupila dos olhos dos reformadores, a vigília de Páscoa. A bênção do fogo, como nós a encontramos hoje na Semana Santa de Pio XII, é praticamente idêntica à bênção de fogo do ritual romano que nós encontramos para benzer uma fogueira de São João Batista, numa festa junina. É muito degradante. Aliás, nós não comentamos a bênção de Ramos, e agora não é o caso também, que mudou muitíssimo, e também aqui a bênção de fogo. Eu lamento muitíssimo a mudança, a redução da solenidade para a bênção do fogo novo. E, no entanto, reduz-se uma quantidade de cerimônias e textos significativos e aumenta-se ao círio a importância que teria. Aquilo, senhores, pelo amor de Deus, é só um círio, não é uma divindade. Não é um poste sagrado em torno do qual certos aborígenes dançam para oferecer algum sacrifício. É um círio, é uma vela. No rito antigo, na Semana Santa antiga, o círio, era tratado com respeito do círio, mas não ficava passeando. Ele já tinha um suporte fixo ao lado do evangelho, perto do altar, do qual ele não saía simplesmente. Sairia só depois para a bênção da água, mas não sairia passeando. Porque é para ser uma coluna. É uma representação de Cristo ressuscitado, mas é também a coluna de fogo que guiava os hebreus no deserto. Muito bem, ele ficava ali. A nova Semana Santa, além de reduzir todas essas fórmulas, por outro lado, tenta exagerar a importância. Toda a primeira parte da Vigília Pascal, na Semana Santa de Pio XII, faz-se em torno deste círio, que é colocado no centro do coro, como dizem as rubricas, não é? Sobre um parvum sustentaculum. O que seria um parvum sustentaculum? Pode ser qualquer coisa pequena, até um cinzeiro no chão é um parvurum sustentaculum. E aí depois ele seria transladado para o lado do evangelho quando a missa propriamente dita, a missa da vigília, começasse. E claro, todas as reverências são feitas para o círio. Nós não sabemos nessa cerimônia, na primeira parte da vigília pascal, para que lado virar, para onde fazemos uma inclinação, para onde nos dirigimos no momento de oração. Tudo é feito ali. O altar está completamente abolido. Existe um exagero em torno do círio pascal. Mas ninguém se lembra do antigo costume de deixar, por exemplo, o círio pascal, claro, evidentemente confeccionado de modos que isso seja possível e seja seguro. Ninguém se lembra, eu me refiro agora àqueles que se prestam a talibãs das reformas litúrgicas, ninguém se lembra de conservar o círio dignamente aceso os 40 dias de Páscoa. Aí sim, um sinal forte, um sinal vivo também, e bem mais significativo da presença de Nosso Senhor ressuscitado andando ainda neste mundo. Ninguém pensa nisso, mas insistem nessas pequenas reformas, que a mim parecem ter aparecido sem sentido nenhum. Evidentemente que há coisas positivas. Existe, por exemplo, na Vigília Pascal, muito positivo, o costume da renovação das promessas do batismo. Muito próprio como dia, como ocasião, e muito positivo. Eu citei alguns poucos pontos. Não falei das dificuldades com o canto da paixão, não falei de outras coisas, não falei dos textos. Aqui também caberia um comentário acurado das rubricas, ou seja, das regras litúrgicas, do latim dessas rubricas, que é um latim muito diferente do latim dos antigos e que já denota um espírito muito curioso. Este seria um curso que valeria a pena. Eu queria encerrar chamando a atenção para o uso da Semana Santa antiga. Existe a possibilidade hoje de conseguir da Santa Sé
a dispensa para usar a Semana Santa antiga. E quase todos aqueles que a usam normalmente, sem insistir em fazê-lo nas horas matutinas. Ninguém precisa fazer isso de manhã. Façamos no horário noturno, porque é uma coisa bonita também. Mas a coisa que mais choca é encontrar as pessoas simples que vêm para a adoração da cruz. É uma experiência que eu tive. Na antiga Semana Santa, a cruz, depois de apresentada ao povo na Sexta-feira Santa, era depositada com carinho sobre uma almofada modesta depositada no chão. E todos aqueles que vinham para adorar a cruz eram forçosamente obrigados a se ajoelhar e a inclinar-se até o chão. Era uma prostração propriamente dita. É claro que esses sinais, e há muitos na Semana Santa antiga, que foram muito simplificados na nova, é claro que esses sinais tocam profundamente o coração das pessoas. É diferente eu ter que me prostrar em todo aquele momento pesado, de luto também, de tristeza pela morte de Nosso Senhor, de dor. É diferente eu ter que me prostrar para beijar os pés de Nosso Senhor na cruz, do que eu meramente passar de pé diante de uma cruz sustentada por 2 acólitos ou por 2 ajudantes e beijá-la assim de passagem. É muito mais profundo fazer a prostração. E o que me chocava, nessas vezes em que eu tive a ocasião de fazê-lo, graças a Deus, foi ver aquelas pessoas de idade muito avançada que recusaram que a cruz fosse levantada até eles, que faziam questão, ficavam bravos, queriam muito jogar-se no chão e pôr-se em humilhação diante de Deus que tinha sofrido por eles daquele jeito. Para eles, jogar-se, prostrar-se em terra e beijar os pés de Nosso Senhor na cruz era um ato de amor que eles, por dever de justiça, queriam oferecer a Jesus na Sexta-feira Santa. É assim que as cerimônias falam. Haveria muitos detalhes, é difícil de fazer um comentário desses detalhes aos poucos. Mas eu chamo a atenção de novo para isto. Ninguém aqui quer dizer que nada deveria ter sido mudado. Mas seria interessante um exame de consciência sobre o modo como certas coisas são mudadas. Até que ponto existe, é uma expressão bonita hoje que se usa, exagerada, até que ponto existe uma vantagem, um lucro pastoral para as pessoas em algumas das nossas mudanças. Quando, na verdade, nós perdemos com certas mudanças o sentido para as coisas essenciais. A língua pode mudar. Um gesto poderia mudar. Mas como neste caso da adoração da cruz, eu considero, esse é só um exemplo, uma profundidade e uma comoção muito maior na disciplina antiga do que na nova, assim também eu vejo em outros detalhes. O tratamento com o Santíssimo Sacramento, o respeito com certos sacramentais, o tratamento do altar, o respeito por aquilo que faziam os antigos. Eu insisto nisso. O gênio romano conhece um espaço de adaptação. Se não fosse assim, a liturgia romana nem teria se desenvolvido. O que será que pode se desenvolver bem? E eu respondo, senhores, aquilo que parte de uma compreensão profunda das coisas. É uma moda perniciosa que se espalha também neste Brasil, aquela de querer aprender o rito antigo. E eu digo perniciosa porque ela acontece de um modo errado. A gente não aprende as coisas antigas, a liturgia antiga, e menos ainda a Semana Santa anterior a Pio XII, ou seja, aquela antiga mesmo. A gente não aprende essas coisas decorando regras e olhando um ou outro padre. A gente precisa ir mais fundo. A gente aprende entendendo o sentido das cerimônias, o porquê dos textos, o motivo dos cantos, a causa daquela composição e daquele uso.
E para isso, senhores, existem bons autores. Esses bons autores se baseiam sobretudo nos santos padres. Quando eu entendo os comentários dos santos padres e os comentários dos santos sobre a liturgia romana, sobre o culto divino, quando eu interiorizo aquilo, e tudo isso não é um trabalho de um ano só, aí sim eu me encontraria na possibilidade de saber como me comportar numa adaptação. E eu saberia também respeitar coisas que não deveriam ser mudadas de modo algum, sem que com a mudança nós perdêssemos também a profundidade da qual as pessoas necessitam. Uma profundidade que nós devemos às pessoas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.